Prezados amigos, simpatizantes da fé cristã, uma boa noite na paz do Senhor. Como você vê, estou a caráter da igreja, acabei de vir do culto agora, e por isso que estou com a farda, como diz, espiritualmente falando, e de terno. É por isso que estou assim, nessas, para vocês ver que eu acabei de chegar do culto, e aliás, um culto muito abençoado, congresso, fechamento, encerramento de congresso de círculo de oração, estava uma bênção, e eu quero compartilhar com vocês assim algo da parte de Deus, que Deus colocou no meu coração. Faz alguns dias que nós não acessava, devido às correrias, mas estamos aqui nesta noite. Não vou tomar seu tempo, mas eu quero deixar aquilo que Deus colocou no meu coração, tá? Que no capítulo 14, segundo escreveu João, no versículo de número 6, Jesus disse, eu sou, ele disse, eu sou, tá? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que eu vou falar neste momento, para que você possa entender aonde eu quero chegar, de base com o que está escrito aqui na palavra de Deus. Jesus, ele era, e é e será. E ele disse aos discípulos, eu sou. Quando ele diz eu sou, ele está verbalizando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, se não passar por mim. Ou seja, dentro da história dos evangelhos, Jesus, o verbo de Deus, que no capítulo 1 e versículo 1 de João, ele diz assim que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, E ele desceu do céu, vestindo-se dessa natureza humana, para então pregar aos homens o reino, o evangelho e a salvação. E com o que eu quero dizer para você nesta noite, que a palavra graça, ela diz assim, que a graça é aquela que nos alcança, que significa a misericórdia de Deus à humanidade caída, a um povo caído, porque devido à consequência do pecado, do primeiro homem, segundo a Bíblia escreve lá em Gênesis capítulo 3, a qual quando o homem se desvia do foco, perde o contato, a ligação que tinha com Deus no paraíso, e tecnicamente ele morre, e ele perde aquele vínculo que ele tinha com Deus no paraíso. E Jesus, na história bibliocêntrica e cristocêntrica, ele entra na questão do segundo Adão, que o primeiro ele removeu o que estava no lugar. O segundo ele veio para consertar o que estava fora do lugar. E Jesus ele veio para mudar a história da humanidade. Ou seja, ele veio para entregar a sua vida por mim e por você. E com aquilo que eu quero falar para você nessa noite qual é o caminho que você escolheu? O caminho em servir a Deus? Ou servir as coisas que o mundo lhe propõe? Ou as coisas que a vida lhe facilitam, que digam a você vidas de privilégio, vidas de luxo, vidas de prazeres? Com aquilo que eu quero, o tema que eu quis abordar aqui, que eu quero deixar você, existe opções a escolha do homem. Ou seja, a Bíblia fala que Deus deu ao homem livre arbítrio para escolher o que ele quer ser.
ou fazer. Ou seja, você não é obrigado, nós não somos obrigados a seguir por um caminho que a gente não quer. Mas Deus deixou ao homem a escolha, a opção de viver a eternidade com Deus ou viver a eternidade sem Deus. E com o tema que eu quero deixar aqui, esse aqui tá vendo assim esse folheto aqui, esse folheto evangelístico, eternidade, onde passarás, tá? Onde passarás a eternidade? Talvez você possa olhar para esse simples folheto, esse simples panfleto evangelístico, e você diga assim, mas é apenas um papel. Mas dentro desse papel aqui existe um conteúdo inabalável, que é as escrituras. Eu nem vou ler para você aqui para não tomar tempo. Mas com o texto que lemos aqui no versículo 6, quando ele diz, eu sou, Jesus disse, eu sou, o verbo eu sou, o caminho, a verdade, o caminho que leva a Deus, a verdade que ele é a verdade em poder e em essência, em graça. E a vida, abundância, a vida em poder, a vida em graça, a vida em misericórdia. Ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele está dizendo assim, não, ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Porque ele veio para morrer por nós, pelos nossos pecados. Só que às vezes, note bem, você pode notar, pode observar assim, que a maioria das pessoas hoje, elas com todo método de conquistas, não digo que você não deva conquistar as coisas, porque todos nós precisamos do trabalho, precisamos de correr atrás daquilo que precisamos. Elohim Schlemes, seja bem-vindo, meu nobre, Deus abençoe. Não digo que você não deva correr atrás daquilo dos seus objetivos. Só que a maioria das vezes nós, como humanos, priorizamos as coisas desta vida do que as espirituais. E Jesus ele falou, eu sou o caminho, e está dizendo, para entrar no reino do meu Pai, tem que passar por mim. Se você confessar que Jesus Cristo veio em carne, você crê que ele é o Filho de Deus, veio para dar a vida dele por você, entendeu? E você tomar a posse pela fé, aceitar ele em seu coração e com sua boca confessares que ele é o verbo de Deus, entendeu? Certamente teu nome será escrito no livro da vida. Ou seja, a palavra ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada. Nós não vamos usar as redes sociais para falar de políticas, porque a maioria de muitos fazem isso. Falar de política, falar de fulano, falar de ciclano, da direita, da esquerda. Não, aqui nós queremos falar a você que Jesus ele veio para dar a vida dele por você, por todos ao seu redor. Ele não veio para condenar o homem ao inferno. Tem gente que diz assim, o inferno não existe. O inferno e céu não existe. Eu vou provar para você, tá, que o inferno existe, que está lá no livro, no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19, 20 e 21, e 22 e 23. Eu vou ler aqui. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Versículo 19 do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. E versículo 20 ele diz assim, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado.
E no Hades ergueu aos olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, a Lázaro no seu seio. E clamando, o versículo 24 diz assim: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Tá? Aí você pode ver que a Bíblia, ela prova a sua consistência, a veracidade daquilo que eu vos falo e daquilo que os pregadores falam. Ou seja, que existe salvação em Cristo e condenação àqueles que partirem sem Cristo. Então, a você que nessa noite me ouve, lhe digo a você, pega o caminho que leva a Deus. Receba Jesus no teu coração. Você está vendo com os teus olhos os sinais escatológicos dentro das Escrituras Sagradas, sinais dos tempos. Ou seja, a vinda de Jesus está mais próxima do que quando aceitamos a fé. A mídia quase não fala isso. Mas os cristãos, a pregação, a Bíblia, ela literalmente está se cumprindo minutos, segundos após segundos. Então, até os próprios cientistas dizem que o fim da era da humanidade está à beira do fim. Então, Jesus falou, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque o fim está próximo. Então, você, caro amigo, amiga, nesta noite, não estou pregando para você uma denominação, uma placa de igreja, mas estou falando do nome Jesus, que está no seio do Pai, que ele veio a primeira vez, morreu pelos nossos pecados, foi humilhado perante os homens, foi julgado pelos homens, e ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, seu corpo glorificado. Naquele dia ele voltará para arrebatar a igreja nos ares. Na segunda ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para julgar as nações. No final do milênio ele virá para julgar os mortos, aqueles que morreram sem Deus. Então, meu amigo, eu te digo, a oportunidade é hoje de você receber Jesus no teu coração. Não digo a você, para você, estou falando aqui do nome de uma tal igreja que você não queira ir. Mas estou falando de Jesus, aquele que desceu ao Hades para tirar do poder dos aguilhões do inferno, poder da morte do inferno, para nos libertar das prisões, para nos dar liberdade em Jesus, para que possamos glorificar o Senhor, para que possamos exaltar o nome do Senhor. Então você tem a oportunidade de receber Jesus no teu coração. Dentro da parábola do rico e do Lázaro, ela representa bem as características de ambos. Por que o rico viveu arregaladamente, viveu uma vida dissolutamente longe dos princípios, viveu uma vida totalmente cheios de tantas coisas? Ele poderia ter escolhido a vida eterna, sim, ele poderia ter escolhido. O pobre também, Lázaro, ele poderia também ter escolhido o caminho errado, sim, ele poderia. Isso não quer dizer que o rico ou o pobre, vice-versa, o rico não possa ser salvo e o pobre, né, não, se ele escolher o caminho errado, vai ser salvo. Mas aqui está representado em duas figuras, que um escolheu certo, que representa Lázaro, mesmo na situação, diante da circunstância, ele preferiu, né, servir a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, e o rico não preferiu servir a Deus, né? Ele queria viver a vida como muita gente quer viver hoje. E o fim deles foi o quê? Um foi salvo, o outro não. Então aí que está a comparação dentro desse contexto. Dentro desse contexto existe a salvação e a condenação. Então Jesus não foi enviado para te condenar a condenação, mas ele foi enviado para te salvar, para te libertar. Porque muitas vezes hoje, deixa eu lhe falar uma coisa,
Muitas vezes hoje. Quantas pessoas hoje estão internadas? Quantas pessoas hoje estão nas UTIs? Quantas pessoas hoje, milésimos de pessoas estão em os hospitais respirando por aparelhos, respirando por sondas? Talvez você diga assim, mas esse não é meu caso, não é teu caso hoje, mas ninguém sabe o dia da manhã. Na Covid mesmo, no tempo da Covid, quantos que já se foram? Eu perdi amigos meus, parente meu, na verdade, na Covid. Então, cabe você a escolher o que você quer. Ou deseja passar futuramente ao lado de Deus ou distante de Deus. Mas difícil a coisa é um homem passar a eternidade longe da presença de Deus. Um sofrimento eterno, que a Bíblia fala, Daniel capítulo 12. E irão esses para a salvação eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Capítulo 12, e nos últimos versículos do capítulo 12 de Daniel. Então, assim, Deus deixou para nós escolher. E eu quero deixar para você essa mensagem. Há um caminho, dois caminhos. Mas o caminho que leva a Deus é a porta estreita. É Jesus. É o Verbo de Deus. É o Filho de Deus. Jesus, o único suficiente Salvador, que morreu na cruz para dar vida para você, para dar chance a você ter a oportunidade de reconciliar com Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que está distanciado da presença do Senhor, te convido, não espere mais. A oportunidade bate a porta, 1, 2, 3, mas chega uma hora que talvez a última vez que você esteja ouvindo isso aqui. Que Deus possa te abençoar. Dora Alves, Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, a paz do Senhor. Que você possa ser alcançado por essa palavra. Onde passarás a eternidade? O tema está aqui. É um folheto que muitas das vezes não quero nem pegar o panfleto aqui. Mas está aqui, ó, a cruz. A cruz. A cruz, ela está mostrando a salvação ou a condenação. O mundo pode te ofertar muitas coisas. Pode te ofertar as coisas que a terra lhe propõe, que é os prazeres do momento, bebidas, festas, tantas coisas que ela propõe, mas é uma vida que ela vai terminar aqui, vai acabar por aqui. Mas se você escolher o que é certo, escolher o caminho certo, você vai ver que sofrer com Cristo, carregar a cruz de Cristo, você está se escapando do juízo de Deus. Além de você estar se escapando do juízo de Deus, você está se reservando para a salvação com Ele. Porque não adianta nós querer ter as coisas da terra e perder a salvação no último dia. Ou terminar na sepultura sem Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele proteja, que Ele guarde, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Deixa essa palavra para você no teu coração. Não é para te acusar, não é para te condenar, mas a palavra de Deus para te ajudar a você a saber que você não é apenas o corpo, mas é a tricotomia corpo, alma, espírito. Então é isso que eu quero dizer para você hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. E desejo que você tenha uma semana abençoada para você, para sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.
Deus abençoe.